Palpites para o Brasileirão 2025 é aqui onde a gente observa, analisa e vê se consegue prever quem brigará pelo título, o campeão, quem estará na Libertadores de 26, Sul-Americana, quem vai brigar pelo rebaixamento e quem vai acabar sendo rebaixado ao fim do ano. Bom, vamos começar aqui falando o que para mim serão os três candidatos por critérios de elenco, trabalho técnico e pré-temporada. Vamos começar pelo Palmeiras. Palmeiras é um dos candidatos como todo o ano, ao lado do Flamengo. Os dois, por conta que o elenco é muito variado, o elenco é completo, tiveram altos investimentos nos últimos anos. O Palmeiras, principalmente neste ano, investiu só no ataque mais de 300 milhões. O Palmeiras, para figurar entre o título e a Libertadores, precisa mudar a mentalidade. Claro que o Abel é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, mas ele ainda vem com alguns problemas de variação tática e de variação de jogadas. Hoje em dia o Palmeiras trabalha muito pro Estevão. Eu acredito que no segundo semestre, quando saiu o Estevão e o Abel, com as opções que tem no elenco, conseguir uma variação maior, o Palmeiras consegue decolar nessa temporada. O Flamengo vende o Felipe Luiz, que apesar de ser técnico há apenas um ano, conhece o clube desde 2019, ou seja, ele conhece o clube há mais de 5 anos, pelo menos no mínimo 6. Então, o Flamengo vem forte. O Felipe Luiz tem o elenco na mão. O Felipe Luiz tem uma grande variedade tática. Não depende de apenas um jogador. Então, para mim, é o favoritaço. E para figurar no top 3 ali, eu boto o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro inicia um trabalho novo neste momento com o Leonardo Jardim. O Cruzeiro, ele montou um grande elenco. Contratou um dos melhores zagueiros do Brasil, que é o Fabrício Bruno. Contratou um dos melhores atacantes nos últimos anos no Brasil, o Gabigol. E tem como mentalidade agora uma pré-temporada, já que apesar da eliminação muito precoce, no Mineiro a equipe teve um mês a mais que a maioria dos clubes para trabalhar. Acredito que pode dar certo. Agora vamos para a lista de clubes que vão ter a chance de jogar uma Libertadores ano que vem. Apesar de um início mais ou menos, coloco o Fortaleza pelo trabalho do Vojvoda que já está há basicamente 4 anos ali, um elenco que ainda tem a sua qualidade e que a gente vai brigar forte para a Libertadores, diferente dos outros anos aqui. Então o Fortaleza ele vai crescer ainda de produtividade, com certeza é apenas o início da temporada. E eu acredito muito numa evolução do Fortaleza, do Palmeiras e de vários outros clubes que vão aparecer agora, como por exemplo o Bahia. O Bahia ele começa essa temporada sendo campeão baiano, como a expectativa de todo mundo era que acontecesse isso. E o Bahia se reforçou bem, contratou o William José, montou um grande elenco desde o ano passado e tem um trabalho do Rogério Ceni vindo há mais de um ano aí com todo o elenco. Contratou jogadores de confiança essa temporada como o Nestor e o Michel Araújo, então o Bahia tem tudo para decolar ainda mais e ter uma grande vaga na Libertadores do ano que vem, além de disputar essa atual Libertadores. Outro que teve uma temporada incrível ali nesse começo, sendo também campeão estadual, o Internacional, que vem desde o ano passado também montando um grande time. O trabalho do Roger Machado se encaixou com o elenco. Então acredito que o Inter possui uma grande chance de se tornar ali mais um figurante na Libertadores, sendo que esse ano eu acredito, pelo que eu lembro dos times, não está, mas ano que vem tem grande chance. Eu aposto que o Internacional termina ali já classificado direto para a fase de grupos do ano que vem. O Santos, apesar do início turbulento com Caixinha, apesar do início onde o Santos sem o Neymar mostrou uma certa vulnerabilidade, eu ainda acredito que o Santos tem chance de evolução. As contratações do Hohlheiser, do Tassiano e do Zé Rafael fazem com que o time melhore de patamar. Além, é claro, do Neymar. O Neymar inteiro, a gente sabe que vai fazer a diferença. E tem grande chance de ser um dos craques do time. Então, o Santos, para mim, figura ali na Libertadores do ano que vem. Mas vamos ver quais serão as chances verdadeiras do Santos. Bom, para fechar, os últimos três candidatos para mim serão São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians, os três com um elenco forte, um elenco de jogadores experientes, experiência europeia, experiência em várias ligas. Hulk e Oscar são os principais jogadores, o Hulk pelo Galo e o Oscar pelo São Paulo são jogadores de altíssima qualidade técnica. E é claro, o Depay no Corinthians já mostrou que é um grande jogador a nível brasileiro. É claro
que o Depay tinha muito mais o que mostrar na Europa, né? Mas ele acabou vindo e aí vai ajudar o Corinthians a ter mais uma chance de disputar a Libertadores. Apesar de não ter conseguido nessa temporada ter sido eliminado na pré-Libertadores, ano que vem tem chance da equipe figurar entre os grandes do Brasileirão lá na Libertadores. Agora vamos para os times que eu acredito que vão pegar apenas uma Sul-Americana. Ou esses times dos últimos 2 anos para cá decaíram demais no elenco, ou esses times têm um trabalho relativamente novo de treinador que eu acredito que não serão bons a longo prazo. Eu já vou começar com o mais polêmico. Vamos começar com o Botafogo. O Botafogo vem de um ano sendo campeão da Libertadores e campeão brasileiro, com o Arthur Jorge e o Thiago Almada com o Luiz Henrique sendo os principais jogadores. E eu citei esses três por quê? Porque esses três são os responsáveis por o Botafogo esse ano estar, para mim, figurando na Libertadores, ali, figurando na Sul-Americana, perdão, entre os 10 primeiros, é claro. Mas por quê? Porque o Thiago Almada e o Luiz Henrique eram basicamente metade do time. O Thiago Almada já mostrou, tanto no jogo do Brasil quanto no jogo do Uruguai, ser um jogador de alto nível, de uma habilidade extraordinária. É um jogador com alto potencial, jogando muito bem no Lyon e jogando muito bem pela Argentina. E o Luiz Henrique já mostrou ser um craque brasileiro que merecia estar na seleção, mas acabou escolhendo ficar apagado no Zenit um pouco por causa do campeonato russo e de todos os problemas. E o Arthur Jorge, recentemente acabou sendo eliminado lá na Champions da Ásia. Trabalho com mais oportunidades para ele chegar direto na Europa, então ele acabou saindo também. Para substituir eles, chegaram Santiago Rodrigues no New York City e Arthur para as vagas de Thiago Almada e Luiz Henrique, e o Arthur Jorge chegou Renato Paiva. Para mim é um downgrade, digamos assim, seria uma queda de nível no elenco e na comissão técnica, então o Botafogo para mim figura na Sul-Americana. Fluminense, um time que perdeu o Marcelo no passado, está se reestruturando, contratou mais jogadores jovens, assim. Canobi foi o principal destaque, mas ainda é um time considerado mais de idade. Cano, perdão, Cano, Ganso e Fábio são jogadores mais de idade, Thiago Silva. Então é um time que pode não suportar a temporada a longo prazo. Então por isso que eu figuro o Fluminense na Sul-Americana. Mas para mim, pelo grupo, passa nas oitavas tranquilo do Mundial de Clubes. Bom, o próximo é o Grêmio, que vive uma decadência desde 2023 muito forte. Desde que saiu o Soares, o Renato Gaúcho ficou perdido no ano passado, não teve um elenco muito bom à sua disposição. Ele saiu, chegou o Quinteiros, campeão pelo Vélez, na temporada passada no Campeonato Argentino, e o Quinteiros ainda não engrenou. O Grêmio contratou um belga chamado Amazu, contratou outros jogadores para tentar montar um elenco mais forte, não conseguiu. A maior fraqueza para mim do Grêmio é o Thiago Volpe no gol, porque o Thiago Volpe simplesmente ele chama golaço. Se você perceber, em alguns jogos até do próprio Grêmio, ele já tomou pelo menos uns 3 gols de fora da área. Aquele do Ener Valencia na final do Gauchão foi algo magnífico, um golaço. Então, para mim, o Grêmio ainda figura na Sul-Americana, porque o Grêmio não mostrou ter forças nesse início de temporada para uma reação. E aqui, apesar do ano ruim e de um elenco relativamente fraco para o nível do Vasco, eu acredito que o Vasco vai figurar na Sul-Americana, mas também, junto com isso, vai brigar para não cair. O Vasco vem de um trabalho terrível na temporada passada, um trabalho em que a equipe não conseguiu engrenar com Coutinho e Payet, o que eu acho incrível, porque são dois jogadores de altíssima qualidade, que ligando com o Verratti, que é artilheiro, que é um camisa 9, tinha tudo para dar certo. Não deu e nem não tem dado certo por causa das condições físicas de Payet e Coutinho. O Carille teve mais de um mês para tentar recuperar essas formas físicas dos jogadores e fazer uma nova tática, fazer uma reinvenção do Vasco, para o Vasco chegar longe nesse campeonato, mas eu acho que figura na Sul-Americana. Agora vamos para a faixa de não vai cair e não vai pegar competição internacional, que são os times que vão brigar para não cair, mas vão permanecer na Série A. Para mim, o elenco forte que o Sport tem montado é um elenco que vai se manter na Série A. Sérgio Oliveira e Gonzalo Paciência são jogadores com passagem internacional extensa. São dois portugueses de altíssima qualidade. Sérgio Oliveira, inclusive, já figurou na seleção portuguesa
junto com o Cristiano Ronaldo, então pra mim o Sport tem chance de não cair. E também pode figurar ali no lugar do Vasco, pode ter uma troca, mas pra mim o Sport ainda não consegue uma competição internacional. E pra mim o segundo que entra nessa faixa é o Bragantino. O Bragantino vem no início de temporada horrível, vem para mim sendo um dos times que precisa melhorar, mas que tem potencial para isso. E também é um time que perdeu um dos principais jogadores, o principal jogador nesse momento e um dos principais para a reconstrução do Bragantino, que fez o time ficar em evidência nos últimos anos, que foi o Lucas Evangelista. Então o time vai sentir, mas eu acredito que o Bragantino vai dar certo ainda e não vai cair. E agora vamos para mim os quatro rebaixados. O primeiro que vai cair aqui é o Vitória. O Vitória não se reforçou do jeito que eu acreditava que o Vitória poderia, já que vai estar numa competição internacional neste ano. Para mim, ele pode fazer uma temporada parecida com o que fez o Atlético Paranaense, se não me engano, em 22, onde eliminou o Nacional do Soares. O Luiz Fernando foi um dos grandes nomes para a equipe chegar às quartas de finais da Sul-Americana, mas acabou rebaixado naquele ano. E o Vitória tem tudo para fazer o mesmo, não teve grandes investimentos. Os maiores investimentos foram o Carlinhos, do Flamengo, e o Wellington Rato, do São Paulo, que são jogadores bons, mas não são jogadores a nível que o Vitória poderia utilizar nesse momento. Como o Sport vindo da Série B fez nessa janela. O segundo que vai cair, o que para mim pode ser o candidato à lanterna, o Mirassol. Bom, o Mirassol já mostrou nesse início de temporada que é um time que, pro Paulistão, briga bem, mas que não é um time nível Série A. É um time que, com o Palmeiras completamente reformulado, o Palmeiras testando, não conseguiu vencer em casa. O Palmeiras que tá fraco taticamente, então é que perdeu. O Corinthians que não fez uma grande partida contra o Mirassol não conseguiu explorar os espaços que o Corinthians dá e não ganhou, tomou um 4-1 do São Paulo. Também perdeu do Santos, não ganhou de nenhum dos grandes. Só ganhou do Bragantino porque na época o Bragantino estava mal. Mas ainda acho o Mirassol muito fraco, um elenco que não tem peso para se manter na Série A nesse momento. Para mim, o Ceará também é outro que poderia ter figurado mais, apesar do título do Campeonato Cearense. O Ceará ele não fez contratações de alto nível para se manter na Série A. Pedro Raul começou bem a temporada, mas o time do Ceará é um time a curto prazo, como se mostrou forte nesse período do campeonato estadual, mas que a longo prazo não é um time que vai render tantos frutos e eu acredito que a equipe vai cair. Vai brigar para não cair, vai ficar ali em 17º, mas ainda vai figurar na Série B do ano que vem. E o último, para mim, o Juventude. Para mim, o elenco mais fraco dos 20 melhores do Brasileirão. O Juventude, ele não se reforçou. Ainda continuou com nomes como Alan Ruschel e Nenê, que tem uma grande rodagem, são bem experientes, são grandes jogadores tecnicamente, mas para aguentar uma temporada inteira, eu acredito que do nível que tem o Brasil, não vai ser algo benéfico para o Juventude. Então, o Juventude vai figurar ali na zona de abaixamento e escapou nos últimos anos, mas esse ano eu acredito que pelo nível técnico que a gente está vendo no futebol brasileiro, cai. Bom, e são as listas dos clubes, né? Quem briga por título, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Quem tem chance de Libertadores, que pra mim vai pegar Libertadores, vão ser Bahia, Internacional, Corinthians, Santos. Mas que o Fortaleza vem forte, o São Paulo e o Galo. Quem vai pegar ali a Sul-Americana, com certeza, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Vasco. O Sport e o Bragantino vão brigar para não cair, mas vão continuar. E aí temos Vitória, Mirassol, Ceará e Juventude terminando a nossa zona de rebaixamento. E agora eu vou acrescentar dois tópicos. Os tópicos de jogadores e os tópicos de times. Os tópicos de jogadores terão artilheiro, garçom, melhor jogador e revelação do campeonato. E os dos times terão o melhor ataque, a melhor defesa, o pior ataque e a pior defesa. Então vamos começar pelos jogadores. Como eu ainda acredito numa evolução do Palmeiras, para mim o artilheiro tem tudo para ser o Vitor Roque. O Palmeiras é um time que cria muito. Mesmo nos seus anos ruins, como foi ano passado, como está sendo esse ano, o Palmeiras é um time que ainda cria. Só que o Palmeiras está criando muito para os pontas, está criando muito para o Estevão. E por que eu acredito que o Vitor Roque vai ser artilheiro? Porque numa evolução a longo prazo, depois do Mundial, no meio do ano que o Estevão vai para o Chelsea, o Palmeiras vai ter uma variedade de jogos, de jogadas, uma variedade de jogadas melhor.
digamos assim, porque o Palmeiras vai buscar alternativas em Felipe Anderson, em Veiga, em Maurício, Facundo Torres e no ataque formado pela dupla Paulinho e Vitor Roque. Para mim, o Paulinho e o Vitor Roque tem grande chance de figurar no artilheiro, mas o Vitor Roque é mais centroavante, é mais camisa 9 e figura para mim numa evolução a longo prazo do Palmeiras para ser o artilheiro. O garçom, o Oscar, apesar do São Paulo não ter tanta efetividade ali na criação, o Oscar vem para mudar esse patamar e vem para ser o artilheiro ali, para ser o garçom e entregar muitos gols pro São Paulo, né? O Caleri pro Luciano, pro Lucas, e o Oscar é um grande meio-campo e tem chance de ser o garçom da equipe nessa temporada. Mesmo não figurando nem no garçom e nem no artilheiro, pra mim o Neymar vai ser o melhor jogador, porque esse cara, a nível do Brasil, é extremamente acima da média, é a prateleira a mais do futebol brasileiro. E estando 100%, é o cara que vai decidir pro Santos. Junto com a revelação do campeonato, que fez um excelente Paulistão, Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo é um jogador que era para ser ofensivo, mas foi recuado para segundo volante e tem feito uma ótima temporada pelo Santos. Para mim, se o Santos mantiver o estilo de jogo que fez no Paulistão, tem tudo para evoluir e tem tudo para fazer com que o Gabriel Bom Tempo seja um dos melhores jogadores do campeonato e a revelação com certeza. Vamos para os times. O melhor ataque vai ser o Flamengo, apesar de não figurar nos artilheiros, como eu penso. O Flamengo é um time de goleadas, é um time de variedade tática, de variedade de jogadas. E desde o volante, o Pulgar, até o meio armador, o ataque, que é o Gerson, Gonçalo Plata, é o time a ser batido. E com certeza, em times que vão figurar ali na zona de baixo do campeonato, o Flamengo vai golear de no mínimo 4-0, 5-0. Então o Flamengo tem tudo para ser forte. O Palmeiras eu ainda vejo como uma das melhores defesas do campeonato. A linha defensiva titular já é forte com o Piquerez, Murilo, Gomes e Marcos Rocha. A linha reserva também é muito forte. Mike, Mikael, Bruno Fux. O Palmeiras precisa, para mim, ainda de um lateral esquerdo reserva para montar duas duplas de altíssimo nível. Mas assim, o Palmeiras mantendo ali uma calma, uma mentalidade forte, tem tudo para ser a melhor defesa e um dos melhores times do campeonato. O pior ataque é o Juventude, como eu falei, o elenco do Juventude é limitado, é um pouco fraco. E principalmente no ataque. E é por isso que eu acredito que é uma das principais chances do Juventude rebaixar é a falta de efetividade no ataque. Assim como no Mirassol, a efetividade defensiva no final do campeonato, o Paulista demonstrou que a equipe ainda não está preparada. Que a equipe ainda está muito frágil e que tem chance sim de ser a pior defesa porque a linha defensiva é montada por jogadores que não têm altíssima qualidade. E é claro, os goleiros deixam muito a desejar, mas o Mirassol ainda tem fé que possa continuar. Mas não é isso que eu vejo para o torcedor nesse ano. Bom, agradeço aqui pelo vídeo, pela oportunidade. Então, comenta aí o que você vai achar do campeonato. Quem que você mudaria daqui? Quem que figuraria na Libertadores? Quem vai brigar pelo título? E quem serão os quatro clubes? Quais serão os quatro clubes rebaixados para o ano que vem? Bom, é isso, rapaziada. Tamo junto. Já saiu o canal aí. Vambora pra cima.